Pois é, não foi nada como eu planejava. Mirei na perda de peso, mas eu acertei em cheio na ansiedade e nos episódios de exagero. Infelizmente, fazer dieta não vai funcionar a longo prazo para a grande maior parte das pessoas. Calma que eu vou te explicar melhor essa história. Mas antes de mais nada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu nem acredito que esse é o primeiro vídeo do canal, tô muito feliz de estar aqui. Prazer, eu sou a Lorena Neiva, sou uma nutri que não passa dieta, porque eu vou te ajudar a melhorar a sua relação com a comida. Então bora lá? No meu caso, tudo começou quando eu entrei para a faculdade de nutrição. Contraditório, não é mesmo? Mas até então eu nunca tinha tido problemas com a minha alimentação, com o meu corpo. Eu lembro que o máximo que eu tinha feito até então era ter tentado entrar na academia, porque minhas amigas na época estavam, mas eu ia mais para conversar com elas do que para treinar de fato. Ou então também seguindo a influência das minhas amigas que começaram a levar frutas e lanches mais saudáveis para o intervalo, eu parei de comprar tanto salgado da escola para levar algumas frutas. Mas era o máximo que eu tinha feito até então. Só que mesmo que eu tenha passado muito tempo com uma relação até estável com a comida e com o meu corpo, tudo desmoronou na faculdade de nutrição. Porque foi quando eu comecei a estudar um pouco mais, já assim, no primeiro semestre, nas primeiras semanas, eu entendi que a minha alimentação não estava nada saudável. Pra vocês terem ideia, meu café da manhã era bolo caseiro que a minha mãe fazia, aquele normal mesmo, sabe? Com farinha de trigo, muito açúcar, óleo. Eu passava requeijão nesse bolo e eu tomava suco de caixinha de maracujá. Esse era meu café da manhã e eu seguia numa boa. Chegava de tarde, provavelmente o meu lanche seria biscoito passatempo. Então assim, eu vivia dessa forma e tava tudo bem. Só que na faculdade eu olhei pra isso e falei, meu Deus, tá tudo errado. Então tá vendo? A minha tomada de decisão não foi, por exemplo, deixa eu incluir então, né, mais frutas, mais vegetais, porque eu tô vendo que eu quase não como isso. Nananina não. A minha decisão foi, meu Deus, eu tô fazendo tudo errado, eu preciso mudar tudo urgentemente. E foi o que eu fiz. Então, na verdade, meu primeiro contato com dieta, eu nem chamei de dieta, entende? Porque na minha cabeça eu tava só me alimentando mais saudável. Só que nessa de me alimentar mais saudável, eu fiz muita restrição. Por exemplo, biscoito recheado, adeus. Não comi mais biscoito recheado. O meu café da manhã, que eu amava esse bolo, eu falei, não pode ser isso. Eu comecei a comer metade de uma mão com aveia ou granola, pra você ter noção. Então as mudanças que eu fiz foram muito drásticas. Eu cortei muita coisa da minha alimentação. Eu lembro que eu não tava comendo pão, eu tava comendo muita salada, eu tava comendo muita fruta. Então eu fiz uma mudança muito radical. E sim, durante aquele primeiro semestre, eu nunca vou esquecer disso, eu entrei na faculdade em agosto de 2016. Então durante aquele primeiro semestre, né, que foi de agosto até dezembro, eu mantive essa alimentação. Eu fiz todas essas mudanças e eu consegui manter. Até porque era a primeira vez que eu tava tentando seguir uma dieta, mesmo sem chamar de dieta, né, enfim. Mas era a primeira vez, eu tava super motivada, eu tava no ambiente escolar ali, né, no ambiente da faculdade, que me motivava a continuar nesse caminho, eu me sentia mais pertencente àquele grupo. Então eu tive toda essa motivação para continuar fazendo dieta, para continuar comendo certinho. E aí, como provavelmente aconteceria, eu acabei perdendo 3 quilos na balança, porque eu fiz muita restrição. Então tava indo tudo bem aos meus olhos, né? Até que eu entrei de férias. Porque no momento que eu entrei de férias, eu saí de uma rotina em que eu ia pra faculdade de manhã e à tarde, eu levava todas as minhas marmitinhas, né, as minhas comidas, eu tinha ali meio que um controle maior da minha alimentação, e eu fui ficar em casa, final de ano, totalmente sem rotina de férias. E aí eu comecei a me deparar com uma vontade muito grande de comer certos alimentos. E adivinha? Sim, os alimentos que eram proibidos. Eu fiquei com muita vontade de comer biscoito, o bolo que eu tomava de café da manhã, chocolate, pão, muita vontade. E aí o que aconteceu? Sim, comecei a ter episódios de exagero. Isso nunca tinha acontecido comigo até então. Porque por mais que antes eu tivesse uma rotina alimentar que não era tão nutritiva assim, eu sabia parar de comer, entende? Eu pegava o biscoito, passatempo, por exemplo, muitas das vezes eu tenho essas memórias de comer ele inteiro. Mas eu tinha memória também de eu estar ali, né, na televisão comendo, e eu falar, já tô bem, vou parar e vou guardar. Ou o bolo de manhã da minha mãe, eu comia uma quantidade ali que pra mim matava a minha fome e eu parava de comer. Então por mais que a minha alimentação não era tão nutritiva, eu sabia parar de comer. Isso foi até eu entrar nessas férias, que foi quando eu realmente tive contato com essa ideia do tô com muita vontade, preciso comer, comi, não aguentei, cedi à vontade e aí eu fui inundada de culpa, frustração, ansiedade e com o pensamento de tá bom, eu me prometo que amanhã eu vou comer certinho. Então eu comecei a ter esses momentos de comer uma quantidade muito grande, sem nem saborear a comida, sem nem sentir o sabor, só nessa vontade de pôr pra dentro, porque amanhã eu ia me
proibir de novo. E aí foi quando eu comecei a criar esse tipo de comportamento, e de tanto que eu fui repetindo, porque eu passei as férias todas tendo esses comportamentos, eles ficaram muito automáticos pra mim. E aí foi chegando num ponto que eu acho que eu tinha desistido até, sabe, de tentar retomar essa alimentação certinha durante as férias. Eu me dizia que tá, amanhã eu recomeço, só que era muito difícil recomeçar. Então eu até comecei a me dizer, sabe, tá bom, quando voltarem as aulas, eu volto pra dieta, porque aí eu vou ter horário, eu vou ter, né, uma rotina, eu vou ser obrigada a levar minhas comidas, aí vai funcionar. Então aí é óbvio que me deu mais gás ainda pra exagerar em tudo, né, porque ia acabar. Assim que eu voltasse pra aula, ia acabar toda essa disponibilidade dessas comidas que eu tava cortando, mas que eu tanto amava. E que pelo fato de eu estar cortando, na época eu não entendia isso, mas pelo fato de eu estar cortando, eu tava com mais vontade ainda dessas comidas. E eu nem preciso dizer o quanto que isso afetou minha saúde mental também, né, porque não só os episódios de exagero começaram a acontecer, mas eu comecei a pensar muito mais em comida, eu comecei a me preocupar muito mais. Comida era um pensamento que ficava na minha cabeça o tempo inteiro. Eu tava sempre preocupada com a próxima refeição, com o que eu ia comer, se eu tava fazendo certo, se eu tava fazendo errado. Eu me sentia muito ansiosa e estressada o tempo todo. E inclusive também foi quando eu comecei a experimentar o comer escondido. Eu nunca tinha comido escondido. Tudo que eu comia na minha casa, eu não ligava se tinha alguém olhando. Mas nessa época eu comecei a esperar o pessoal lá de casa e dormir, pra eu poder ir à noite na cozinha e pegar o que eu queria comer. E aí eu lembro que eu comecei, nessas primeiras férias, isso já aconteceu, mas isso foi piorando depois, como eu vou te contar. Mas eu já comecei a fazer algumas misturas estranhas, sabe, com a comida. Eu lembro do sabor, me dá até um arrepio, mas assim, e não pela comida em si, tá? Mas por lembrar desse momento. Eu lembro de eu pegar, tipo, leite em pó, misturar com leite, fazer aquela massinha, aquele creminho ali, só que eu jogava tudo ali dentro que podia. Então eu pegava um pedaço de bolo, eu pegava biscoito, eu pegava granola, tudo que eu podia eu colocava ali pra comer, porque eu só queria colocar pra dentro toda aquela comida que eu não poderia comer, que era proibida. E eu tinha que aproveitar aquele momento, principalmente que tava todo mundo dormindo, porque pra mim tava tão errado fazer isso, que eu me sentia envergonhada de fazer isso na frente das pessoas. Então assim, essas primeiras férias foram um completo desastre pra mim. Mas na minha cabeça eu ia voltar pras aulas e ia resolver tudo. Daí eu voltei pras aulas. Você acha que resolveu? Até que durante o dia na faculdade funcionou um pouco. Eu consegui ter um pouco mais de controle porque eu tinha meus horários, eu tinha que levar minhas comidas, eu tava na frente de outras pessoas que também estavam nessa mesma pegada, então eu comia certinho. Só que aí eu comecei a ter excessos, principalmente no final de semana e também em alguns dias durante a semana à noite. De novo, quando tava todo mundo dormindo, eu aproveitava pra ir comer. Eu comecei a perceber também nessa época que não sei qual dos dois, ou se os dois ao mesmo tempo, eu tava mais ansiosa, talvez por toda essa relação com a comida que tava ficando ruim, e aí essa ansiedade que eu não conseguia gerir, eu ia na comida. Algo também que não acontecia, eu não me lembro de acontecer tanto antes desse período da faculdade. Se eu descontava alguma emoção na comida, de estar ansiosa e pegar um doce, eu não tenho memórias muito marcantes sobre isso. Então pode ter acontecido antes, sabe? Mas eu acho que não num nível de exagero, porque não me marcou. Só que nessa de tentar sempre retomar esse comer certinho, eu fui ficando mais ansiosa e eu fui tendo mais dificuldade de lidar com essa ansiedade. A comida começou a se mostrar como um caminho pra mim. Então, eu também comecei a desenvolver hábitos em relação a isso, ao comer emocional. E esse ciclo, né, de amanhã eu retomo, amanhã eu recomeço, e aí eu tento comer certinho, não dou conta, exagero, culpa, estresse, ansiedade maior, isso foi acontecendo pelos próximos 3 anos. Então, final de 2016, início de 2017, que foi quando eu comecei a ter todos esses comportamentos ruins, né, esses comportamentos transtornados, eu fiquei até início de 2020 na tentativa de conseguir comer certinho. E aí, como eu falei, quando eu comecei a colocar esse tanto de restrição, eu não chamava de dieta, porque eu tava na tentativa de comer melhor. Só que quando eu voltei para as aulas, em início de 2017, que eu vi que eu não tava conseguindo sustentar, que eu tava exagerando muito, e ainda eu vi que eu já tinha recuperado aquele peso que eu tinha perdido, e provavelmente eu tava começando a ganhar um pouco mais, aí eu comecei a falar, não, eu tenho que fazer dieta, porque eu preciso emagrecer. Aí sim começou a minha jornada de querer emagrecer. Nessa, então, eu apertei mais ainda a restrição. Eu comecei a contar caloria, pesar a comida, e isso, em vez de me ajudar, só piorou tudo mais ainda. No total, até início de 2020, porque início de 2020 foi quando, graças a Deus, eu decidi parar de fazer dieta e eu falei, quer saber, eu vou focar em melhorar minha relação com a comida, que foi o que me salvou e que me permite estar aqui hoje conversando com você e possivelmente te ajudar também. Mas eu fiquei 3 anos
seguidos tentando emagrecer, tentando fazer dieta. E nessa, não só eu recuperei aqueles 3 quilos que eu tinha perdido em 2016, mas eu ganhei aproximadamente mais 8 quilos nessa jornada. E eu imagino que se você tá vendo esse vídeo é porque você se identifica ou com tudo ou com uma grande parte do que eu tô trazendo aqui. E sim, hoje em dia, infelizmente, ou felizmente, né, por a gente ter descoberto isso, a gente tem visto através de vários estudos e estudos muito bem embasados, diga-se de passagem, que dietas, restrições não funcionam a longo prazo para a grande maior parte das pessoas. Olhando para minha história, claramente eu sou uma dessas pessoas. Eu comecei a aprender mais sobre isso em 2019. Foi só em 2019 que eu comecei a conhecer um pouco mais sobre nutrição comportamental, sobre o comer intuitivo, sobre a gente focar em melhorar a relação com a comida, em vez de focar só no emagrecimento e em seguir restrições. Foi quando eu comecei a estudar sobre isso. Daí eu passei 2019 inteiro praticamente me aprofundando nisso, porque eu tava também na faculdade de nutrição. Não que eu tenha aprendido isso por conta da faculdade de nutrição, porque não tinha na grade nada sobre comportamento alimentar. A minha graduação foi muito voltada para a prescrição de dietas, então eu não tive muito contato com essa parte do comportamento alimentar. Eu espero que hoje esteja melhor nesse sentido, mas eu comecei a estudar por conta própria. E foi quando eu comecei a ver que, cara, faz muito sentido tudo isso aqui. Só que eu ainda levei um ano para realmente decidir que eu queria começar a aplicar na minha vida. Foi só em 2020, na pandemia, quando a minha faculdade parou total, ali em março, e aí eu fui ficar o tempo todo em casa, né, por conta disso. Na época eu até fazia estágio num hospital, um estágio extracurricular, e eu acabei saindo desse estágio extracurricular, porque tava muito difícil eu conseguir lidar com a pandemia, né, e com o fato de eu estar dentro do hospital, e na época a minha mãe já tava muito debilitada por conta da doença dela, então eu acabei saindo também desse estágio extracurricular, e aí eu fui ficar em casa, basicamente. E eu fiquei 6 meses sem nada da faculdade, porque ela realmente parou durante 6 meses até se encaixar de novo ali no modo online pra gente continuar. E aí foi o momento que eu falei, quer saber? Eu tô em casa, eu vou começar a praticar o comer intuitivo, eu vou começar a praticar o que eu tô aprendendo aqui sobre comportamento alimentar, porque pra mim já deu. Eu cheguei no fundo do poço tão grande, é até comum esse primeiro estágio, quando a gente quer de fato se voltar pra melhora da relação com a comida, a gente chega nesse lugar que é o fundo do poço com as dietas, que é literalmente eu não aguento mais fazer dieta, tentar comer certinho amanhã. E eu cheguei nesse lugar que era assim, eu nem importo mais se eu vou emagrecer ou não, eu só quero conseguir parar de pensar em comida o tempo todo, parar de exagerar na comida, eu só quero comer normal. Era isso que eu queria. Então foi quando eu comecei a colocar em prática. E aí desde então, já tem alguns anos, eu venho colocando o comer intuitivo, a nutrição comportamental em foco na minha vida. E assim, te contar, mudou totalmente a minha relação com a comida. Não que seja um processo rápido, fácil, né? Um processo bem desafiador, altos e baixos, bem gradual, mas foi o que de verdade me salvou. Eu não sei como eu estaria se não fosse ter mudado de caminho, se não fosse ter me encontrado nessa área da nutrição. Não só me transformou na minha vida pessoal, como na minha vida profissional também. Foi onde eu olhei e falei, cara, eu preciso ensinar sobre isso, as pessoas precisam saber mais sobre esse outro lado, porque o mundo tá muito doente de uma dieta atrás da outra, de só emagrecer, emagrecer e nada dá certo a longo prazo. Então esse canal aqui é mais um espaço que eu tenho, além das minhas redes sociais, TikTok, Instagram, pra falar sobre esse mundo. E se você tá aqui, se identificou com tudo isso, fica mais, vão ter vários outros vídeos sobre o assunto. Me segue nas redes sociais se você gostar. Se inscreve no canal, por favor, pra me ajudar, é meu primeiro vídeo. E pode ter certeza que eu vou estar aqui pra gente caminhar junto. Então, até mais!